E, gente, de que forma, no geral, a gente trabalha com as leveduras, né? A gente dosa elas. A gente tem as dosagens secas de fermentos secos, a gente tem fermentos líquidos. Qual que é a diferença e vantagem, né, em relação a um comparado com o outro? Levedura seca, o ideal e o recomendado é sempre que a gente faça a hidratação antes da dosagem. Por quê? Tem gente e tem laboratórios, né? Tem marcas, como a Fermentes, que falam que a levedura deles não precisa ser hidratada. Dependendo da escala que a gente trabalhar, se a gente fizer isso num balde, num fermentador de 20 litros, a história funciona de um jeito. Agora, se a gente fizer numa escala gigantesca, numa escala industrial, o impacto vai ser absurdamente. Vou contar uma história rapidinho aqui para vocês de um teste que eu fiz, porque eu recebi os fornecedores da Fermentes lá na OPA, onde a gente tinha tanques de 40 mil litros, que na época, antes da gente propagar, lá nos primórdios, 2019, a gente utilizava 20 quilos de fermento liofilizado para cada 40 mil litros de cerveja produzida. Imaginem vocês o gasto, o consumo de fermento que tinha nessa fábrica. Isso quando eu cheguei, né? E depois nós montamos o projeto de redução de custo, que gerou uma redução de custo só no reaproveitamento, que não era feito, de 2 milhões. Depois, na propagação, de mais 1 milhão. Então, era gasto muito dinheiro com fermento seco. E os caras da Fermentes foram até lá e me garantiram que eu não precisaria hidratar aquele fermento, eu só dosaria no tanque. Pergunto a vocês o que aconteceu com esse tanque. Sim, gente, eu tive que botar um tanque fora. Por quê? E os caras, lógico, que eles arcaram com o custo daquilo, porque era um teste deles, né? E aí eu provei para eles que na escala industrial não tem condição nenhuma da gente fazer uma dosagem de fermento seco, porque não tem como. O fermento em pelota, ele é englobado pelo mosto e ele não dissolve. Sabe quando a gente joga farinha dentro da água e fica aquelas pelotas e a gente tem que ficar lá tentando bater, tentando misturar, raspa contra o pote e vai e volta e vira e vai. Com dentro de um tanque, a gente não tem essa possibilidade de fazer isso, né? A gente vai adicionar o fermento e o fermento vai ter que trabalhar. Então, e nesse caso, a gente não tinha portinhola, a gente não tinha uma abertura no meio do tanque para fazer a dosagem de fermento por cima enquanto o mosto ia subindo e ia mexendo aquele fermento. Não tinha, a gente não tinha equipamento com um misturador, não tinha absolutamente nada disso, que era o que eles recomendariam, né? Então, não rola. O ideal é tu fazer a hidratação antes, dar tempo para aquela água entrar de novo. A gente está falando de um ambiente seco, de um ambiente extremo, onde a levedura não tinha nutriente, onde ela não tinha água, onde ela não tinha oxigênio. Então, ela estava em estado de dormência, em estado de. Não é uma dormência, mas é de retenção de vida ali, para conseguir se adaptar, né, sobreviver nesse próximo momento. A desvantagem em relação a fermento seco é a viabilidade, gente. A viabilidade de fermento liofilizado nessa primeira recuperação é muito inferior a um fermento líquido. Um fermento líquido a gente recupera 95% de viabilidade fácil. Num fermento liofilizado a gente vai na casa dos 75 até os 85, no máximo, tá? Por quê? Porque ele vem de um estresse, né? Ele vem de um momento muito difícil. O processo em si de liofilização, de secagem de células, é um processo estressante, é um processo sob pressão, agitação e temperatura para retirar toda a água dessas células e deixar com que ele fique todo em formatinho desses pelletzinhos que a gente vê. A grande vantagem é o armazenamento, a durabilidade e o manuseio, né? E transporte, né? Não sei se eu tinha falado transporte. Porque a gente tem uma vida útil de fermento seco muito mais longa do que a fermento líquido. Fermento líquido, a gente não precisa hidratar, porque ele já vem hidratado, mas ele dura muito pouco tempo, né? No máximo de fermento líquido que eu já vi durar é na escala dos 30 dias. Só que a gente também tem que startar ele, a gente também tem que reativar ele, a gente também tem que fornecer algum açúcar inicial para que ele volte à vida. A gente pode fazer propagação de líquido ou propagação de seco, isso não importa. A estrutura inicial para startar eles é exatamente a mesma. A gente não precisa de nenhum processo diferente entre um e entre outro. A única vantagem aqui
é que tu já pega leveduras com uma viabilidade muito maior e, no geral, se tu pegou ele logo que ele foi feito, porque não pode ficar muito tempo sem, né, ter feito ele, distante do processo inicial de fabricação, é que ele ainda está muito ativo. Então, tu não tem uma levedura que está em processo de paralisia, ou já morreu muita gente ali, né, muitas células. Por quê? Porque ele tem que ser propagado com facilidade. Esse aqui é o futuro projeto do Alisson, nosso colega aqui que está na nossa aula. Ele quer fazer lá na cidade dele um projeto de produção de fermento líquido. Como que ele vai fazer isso? Dominando a propagação. É assim que ele vai fazer, que a gente vai ver aulas específicas para que isso aconteça, né? Porque sim, gente, tem como fazer isso e tem como vocês venderem esse produto, vocês registrem isso e vocês façam com reatorzinhos pequenos. De 5 litros, vocês já conseguem fazer muita coisa. Ou com reatores maiores, né? E o processo para fazer isso não é um processo difícil e não é um processo muito caro. Então, ele pode sim ser feito com muita tranquilidade.